Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Irmãos, Paulo ele foi escolhido, mas Deus teve que prepará-lo, o Senhor Jesus preparou ele para o ministério, como nós vamos ver nesta lição. Como nós falamos na lição quando ele aceitou a Cristo, nós vemos que ele também poderia não fazer, não realizar a sua missão, porque nós cremos, meus irmãos, no livre arbítrio. Então aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo, porém, meus irmãos, ele poderia ter rejeitado, no caso, essa chamada. Mas graças a Deus, né, ele não rejeitou e nos deu e nos trouxe muitas inspirações abençoadas, a qual ele escreveu, a qual foram as suas cartas. E a nossa verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Feitos no reino divino. Então Deus, meus irmãos, ele nos chama. Agora é que assim, tudo é a fidelidade para com Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus na nossa chamada. Porque o apóstolo Paulo ele foi fiel a Deus na sua chamada e Deus o abençoou poderosamente, fez expandir a chamada de Paulo, a pregação, a palavra chegou a muitos lugares. Mas, meus irmãos, não é a questão de estar de grande ou pequeno, a questão é fazer para Deus com total reverência e com total, meus irmãos, colocando o nosso melhor para que a obra de Deus seja melhor realizada. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, porque às vezes a gente acha a nossa posição menor. Não, meus irmãos, façamos o melhor para Deus, não importa aquilo que às vezes as pessoas acham, nós temos que fazer o nosso melhor. E foi o que o apóstolo Paulo fez, ele fez o melhor para Deus. A nossa leitura bíblica em classe que está em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 22 e Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18, eu não vou ler tudo, mas o versículo 15 de Atos capítulo 9 diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ninguém acreditava no apóstolo Paulo, ou no caso aqui ainda era Saulo, ninguém acreditava nele. Por quê? Porque, como nós já falamos, ele é um perseguidor da igreja, ele é um homem que perseguia a igreja de forma terrível. Então, é claro, meus irmãos, havia uma desconfiança, mas Deus falou com Ananias, e Ananias acolheu Paulo, cuidou de Paulo, quando ele ficou cego, cuidou de Paulo, e nós vemos que, claro, algumas coisas ali, com certeza conversaram bastante, e a fé de Paulo foi se fortalecendo no Senhor Jesus. Em Gálatas, versículo 14, e na minha nação excedi em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É claro, o apóstolo Paulo, como nós já falamos, ele foi criado nessa tradição judaica, na tradição filosófica, como nós já falamos nas aulas anteriores. Porém, nós vemos que, claro, meus irmãos, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele adquiriu, ele usou também de forma de raciocínio, não como fundamento, mas como complemento àquilo que Deus ia realizar através dele. É claro, ele não usou palavras filosóficas humanas, mas usou com certeza, eu digo com certeza, a questão do raciocínio acerca das coisas que são humanas, né? De como tratar as pessoas, de como entrar e como sair. E versículo de número 16, revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nós vamos ver nessa lição que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo do Senhor, orando, buscando, pensando, meditando acerca daquilo que é o Senhor Jesus. Não, a Bíblia não fala exatamente o que aconteceu neste período, porém nós sabemos que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Amém? Numa preparação. A nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apóstolo. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Como nós já falamos, o deserto foi uma preparação para que o apóstolo Paulo se tornasse o apóstolo Paulo e conseguisse realizar os escritos e o ministério que ele conseguiu se desenvolver.
mas ele teve que passar pelo deserto. Irmãos, essa questão do deserto é sempre uma questão meio controversa, porque as pessoas querem alcançar ministérios, querem alcançar experiência de vida, querem alcançar maturidade e muitas das vezes não quer passar pela dificuldade. A dificuldade, as situações, é que a gente quando fala de dificuldade sempre fala na área financeira, mas pode ser agregar várias áreas da nossa vida. Nos ensina, mas quando o Senhor nos leva ao deserto, quando o Senhor permite que nós venhamos viver uma situação para nós aprendermos com Ele, claro, a lidar com muitas coisas nessa vida. Não é nós que procuramos o deserto, não é nós que procuramos a dificuldade. É Deus, é o Senhor Jesus, que nos proporciona passar por tais dificuldades, por tais situações. É o Senhor que nos leva para nos ensinar, para nós crescermos na sua presença. O tópico 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Parte 1, chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Claro, meus irmãos, o Deus que sabe de todas as coisas, ele não influencia no nosso livre-arbítrio. Pelo fato de ele saber o fim antes do começo e o começo antes do fim, ele não entra no nosso livro. Nós escolhemos, mas se Deus sabe porque ele sabe todas as coisas. Mas nós não sabemos. Então nós temos que fazer as melhores escolhas, porque nós não sabemos de nada. Deus sabe. E aqui, na sua presciência, Deus sabia que o apóstolo Paulo seria um pregador do evangelho, seria um homem que levaria o evangelho aos gentios. Então Deus, claro, com toda a sua sabedoria e presciência, assim como ele investe em nós hoje, ele também investiu no apóstolo Paulo. E por que eu digo investe em nós hoje? Deus continua investindo nas pessoas para que elas possam ser pregadores e pregadoras do evangelho. Isso não mudou. O investimento do Senhor Jesus é constante na nossa vida para que nós venhamos cada vez ser pessoas melhores para falar acerca do seu reino. Na parte 2, o ministério de plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, foi batizado no Espírito Santo. Irmãos, a questão do Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas já acham que o Espírito Santo é só para pular e falar em língua estranha. Não, meus irmãos, é sentir mais intimamente a presença de Deus na nossa vida. Isso é uma manifestação do Espírito. Agora, o Espírito Santo dentro de nós temos que ter ele todos os dias da nossa vida, porque ele é o que ele é aquele que traz ao homem a consciência dos seus atos, dos seus pecados, dos seus vacilos, dos seus erros. É o Espírito Santo. Então, o Espírito, ele foi batizado com o Espírito Santo e a partir dali ele começou, claro, a manifestação do Espírito e também uma consciência de se achegar mais próximo de Deus. Na parte 3, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, meus irmãos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, aqui no tópico está bem especificado, acerca que Deus mudou de Abrão para Abraão, esse exemplo que até o autor aqui, o comentarista da revista está fazendo. Porém, Saulo era o seu nome, vamos dizer assim, judeu, né? Que alguns dizem até que foi até uma homenagem do primeiro rei de Israel, Saul. Aportuguesado vai dizer que é Saul. E Paulo, meus irmãos, era um nome romano. Como Paulo, ele viajava muito, né? Ele começou a fazer as suas viagens, ele começou a usar o seu nome romano para poder, provavelmente, ter livre acesso, não ter mais nenhuma interrupção acerca de entrar e sair das cidades. No tópico 2, uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma imagem nem uma ilusão ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Quando ele teve esse encontro, quando ele recebeu essa incumbência de falar, de pregar, foi chamado, teve a sua chamada, teve a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós vemos que ele viu o Senhor Jesus ressurreto, né? Por isso que até alguns agregam, falam que ele é apóstolo, não porque porque todos aqueles que falam que eram apóstolos são aqueles que estiveram com o Senhor Jesus, com Jesus na forma corpórea. E até o apóstolo Paulo se coloca como uma forma, como ele foi
adotado, né, como apóstolo. Ele viu o Senhor Jesus, né, numa forma, como é que eu posso dizer, gloriosa, mas ele viu o Senhor Jesus, ele viu o próprio Deus, o próprio Cristo ali. Então, por isso que ele se coloca como apóstolo, né, porque hoje tem muito apóstolo, essas coisas todas aí, né, meus irmãos, mas aqui é uma forma diferenciada. E ele plantava igrejas. Na parte 2, uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Tornar um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Irmãos, a vocação, a gente coloca até inevitável. Inevitável em que sentido? Se ele aceitasse a Cristo, ele faria, né? Se ele aceitasse a sua vocação, ele faria tudo aquilo que já foi feito e que ele fez. Mas se ele não aceitasse, outra pessoa, meus irmãos, Deus prepararia. Porque senão a gente fica naquela coisa, eu recebi, então tem que ser porque é meu destino. Não, meus irmãos. Quando nós estamos na igreja, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que entender e perceber que tudo que está ao nosso alcance depende de nós, aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer. Mas o apóstolo Paulo aqui, claro, foi inevitável no sentido de se ele tivesse com Cristo, aquilo que aconteceu com ele aconteceu. Então, mas o que quer dizer exatamente a questão de nós não conhecemos a vontade de Deus? Nós não conhecemos. Sim, claro, na sua plenitude. Mas a gente vai buscando a Deus, assim como fez o apóstolo Paulo, começou a buscar a Deus, Deus vai começar a mostrar a sua vontade em nossa vida, claro, em momentos assim, né? Mas Deus vai começar a descortinar, a revelar para nós a vontade dele para a nossa vida. Mas como isso acontece na nossa busca, no nosso desejo do nosso coração em agradar a Deus, amém? A parte 3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Os apóstolos, eles estavam muito confinados, condicionados ali entre os judeus. Mas Deus queria alguém que pudesse levar essa mensagem para os gentios. Esse homem foi o apóstolo Paulo. A sua vocação, o seu ministério foi praticamente toda em prol da igreja gentílica, foi para a expansão, foi para fazer as viagens que ele fez, para pregar como ele pregou. Então o apóstolo Paulo, essa vocação, ela mudou por quê? Porque ele aceitou essa condição, ele aceitou este ministério. O que muitas vezes o que cabe a nós é aceitar o que Deus tem para nós, é aceitar o que Deus quer realizar em nossas vidas sem ressalvas. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus nos use, mas Deus nos usa até uma certa parte. Porque quanto mais Deus usa a nossa vida, mais Deus requer de nós o quê? Obediência e santidade. Mas tem muitas pessoas que fazem algumas ressalvas, porque não querem um compromisso total com o Senhor. É claro, às vezes acontece de a gente vacilar aqui, vacilar ali, porém num todo, nós temos que encarar e aceitar o ministério que Deus tem para nós, de uma forma, meus irmãos, total. Por isso que nós temos que estar buscando a Deus, falando com Deus, para que isso venha acontecer na nossa vida também. Aqui no tópico 3, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto, a ida para o deserto. Deus levou o apóstolo para o deserto, alguns, né, eu já ouvi comentaristas, estudiosos, né, que dizem que o apóstolo Paulo estava se achando muito, ele achou que ele era o homem que faria diferença, porque Deus precisava dele, pelo fato da sua bagagem intelectual, pelos seus estudos. Não, meus irmãos, Deus não precisa de ninguém. Deus chamou o apóstolo Paulo, o transformou e através dele foi realizada muitas obras. Mas Deus, antes de começar a usá-lo efetivamente, começar a descortinar as revelações e as inspirações que Deus queria dar a ele, Deus levou ele para o deserto. Então a gente percebe que o deserto nunca, veja bem, quando Deus nos leva, nos conduz ao deserto, nunca é para quê? Para nos destruir,
para nos envergonhar, para nos prejudicar. Não, meus irmãos, o deserto sempre nos é colocado quando é por Deus, para nós crescermos na presença de Deus, para nós buscarmos mais a Deus, para nós fazermos mais a vontade de Deus, através do seu querer, através do seu realizar. Então Deus, ele nos proporciona ir ao deserto, com ele acompanhando, claro, logicamente, que não ninguém aguenta, para que nós venhamos crescer na sua presença, para que nós venhamos ter uma convicção acerca de Deus maior e melhor daquilo que nós tínhamos antes. Então o deserto é sempre para crescer. Então assim foi com o apóstolo Paulo. Deus o levou, Deus o conduziu ao deserto, e lá, meus irmãos, ele teve um curso ali, como diz Hernando Dias Lopes, um curso intensivo com o Senhor. A parte 2, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Todos passam pelo deserto, né? Nós vemos até Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito de Deus conduziu ao deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no deserto para receber a revelação. Então todos nós, até João Batista também pregava no deserto, vivia no deserto. O que nós aprendemos isso, meus irmãos? Reiterando aquilo que nós já estamos falando, acerca do deserto. O deserto, o apóstolo Paulo foi para que ele venha ter o quê? Uma proximidade com Jesus. Jesus queria ter uma proximidade com ele. E de que forma que a gente, muitas vezes, meus irmãos, tem uma proximidade com Deus maior, é quando nós estamos no deserto, quando Deus nos conduz ao deserto. Então nós temos essa proximidade quando nós estamos com Deus e Deus nos conduz ao deserto. Assim como foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo precisava ir ao deserto. Claro, ele é um homem, ali tudo indica que ele é um homem soberbo, prepotente, e Deus baixou, ele virou um homem humilde e um homem totalmente dependente de Deus. O que o deserto faz com nós, uma das coisas que o deserto faz com nós é nós sermos totalmente dependentes de Deus. Nós seremos totalmente dependentes de Deus quando nós permitirmos que Deus nos conduza ao deserto. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, como qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, e agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Então, para quebrar esse paradigma Paulo tinha consigo mesmo, da sua religiosidade, agora era a dependência totalmente em Cristo. Agora é viver em prol da palavra de Deus, viver em prol da presença do Todo-Poderoso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele cresceu, ele se desenvolveu através do deserto. Mas, quando fala aqui que mudou o seu nome, de Saulo para Paulo, neste período ali, muita coisa aconteceu. E uma dessas foi a mudança do seu nome. A sua religiosidade foi quebrada. Toda aquela forma que ele tinha de preconceito, porque a religiosidade, meus irmãos, uma das coisas ruins que ela traz é o preconceito. Então o apóstolo Paulo não ia ter preconceito com ninguém, ia conversar com tudo e com todos, né? Com tudo, na questão de qualquer assunto e com todas as pessoas, porque o apóstolo Paulo, como ele dominava outros idiomas e dominava outras culturas, então ele sabia conversar com as pessoas. Infelizmente, muitos de nós hoje não conseguimos conversar com um católico, não conseguimos conversar com uma outra religião. O que nos falta muitas das vezes é ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabedoria e inteligência para saber lidar com essas coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele foi conduzido ao deserto, se concluiu, claro, o seu curso ali, depois ele saiu do deserto, né? Deus o conduziu, e aí ele ficou com Barnabé, e ficou Barnabé e Paulo para fazer as viagens. Deus quebrou este homem, Deus quebrou a arrogância deste homem, Deus quebrou tudo aquilo que estava dentro dele, que estava atrapalhando o trabalhar de Deus, Deus quebrou, e agora ele é um novo homem. E a nossa conclusão. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificar o chamado de Deus para a nossa vida. Então é necessário e importante que nós venhamos pelo menos procurar entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Deus nunca vai falar para nós, meus irmãos, tudo aquilo que a gente vai passar para nós alcançarmos o objetivo.
Porque se Deus falar que a gente vai passar no deserto, vai passar por aquilo outro, a gente acaba desistindo. Porém que muitas vezes Deus não mostra para nós, Deus não fala conosco acerca de circunstâncias da nossa vida. Assim também como ele não falou com Paulo. Quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus chamou Paulo, mas não falou, olha, você vai passar pelo deserto, você vai passar por sofrimento. Não, Deus apenas chamou Paulo e é assim que ele faz conosco. É necessário nós entregarmos a nossa vida e confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.